vai ocorrer sobre a pessoa, vai acometer a pessoa em algum momento. Aí ele faz a pergunta, acredita que o intermediário possa improvisar o estado receptivo? De nenhum modo. Aí o amigo espiritual responde, de nenhum modo. A sua preparação espiritual deve ser incessante. Qualquer incidente pode perturbar-lhe o aparelhamento sensível, como a pedrada que interrompe o trabalho da válvula receptora. Além disso, a nossa cooperação magnética é fundamental para a execução da tarefa. O que seria essa cooperação magnética dos espíritos? O que seria uma ação magnética dos espíritos? Qual é a função dela? Qual é a função da força magnética sobre a pessoa que vai exercitar qualquer linha que possibilite uma interação vibratória com um estado diferente do nosso, do comum? O que seria essa ação magnética? O pessoal que estiver online, se tiver alguma ideia, pode participar. O que seria essa ação magnética dos espíritos? E como ela poderia funcionar em torno de nós? Claudinha tem uma ideia? Não. Deixa eu só esperar o pessoal do online para ver se alguém quer participar. Alguém saberia no online o que seria essa força magnética? Eu vou explicar isso um pouco então. Quando vai se interagir com o mundo espiritual, o nosso corpo, o corpo espiritual e o corpo físico, ele tem um processo natural chamado força eletromagnética. O nosso corpo ele tem uma movimentação de forças elétricas e ela tem na base dela o magnetismo. E aí quando nós entramos num trabalho de interação com o mundo espiritual, é preciso e é necessário que o mundo espiritual que tem a visão de realidade, você imagina o André Luiz sobre o impulso vibratório do amigo espiritual, ele olha para o corpo e vê uma usina de energia funcionando, com a visão muito ampliada sobre a nossa organização física. A visão que ele tem é a visão que nós temos dentro do corpo? Não é mesmo. Nós vemos um corpo material, nós enxergamos o externo do corpo. É muito provável que o espírito, um espírito com uma condição mediana, ele perceba o meu corpo físico com algumas nuances do corpo espiritual. Mas um espírito de uma condição elevada, ele vai enxergar o nosso corpo, o nosso corpo espiritual e as potencialidades que existem nesse corpo. Então, para ele desenvolver esse potencial, ele tem que agir nas forças eletromagnéticas do nosso corpo. Quando ele faz isso, vários fenômenos podem ocorrer conosco. O primeiro deles chama-se deslocamento corporal. Nós podemos apresentar sobre a ação magnética dos espíritos a possibilidade de deslocar centímetros do corpo. Se o corpo espiritual deslocar centímetros do corpo, ele vai produzir muitos fenômenos diferentes em nós. Alguns deles, para a gente ter uma ideia. Uma sensação de que nós ou estamos chumbados no lugar,
ou nós podemos apresentar uma sensação de que o nosso corpo, ele avolumou, ele está mais, é como se ele tivesse mais inchado do que o normal. Nós podemos ter pequenas vertigens, como se você estivesse num processo, como alguém tivesse uma crise de labirintite. Ela vai sentir o corpo rodar, só que ela não vai ter o ruim da labirintite, ela vai sentir o movimento de rotação acontecendo, que ele representa, de alguma forma, um deslocamento do corpo. E ele pode trazer um fenômeno muito comum de sonolência, uma sensação de profunda sonolência, mas com a mente ativa. A sonolência, ela decorre da mudança vibratória. Quando você vai fazer, para que haja uma mudança vibratória, algum tipo de sonolência tem que acontecer com a gente. Porque a sonolência é sinônimo de descanso. É como se o nosso corpo entrasse numa fase de descanso, e na hora que ele descansa, os laços que retêm o corpo espiritual desafrouxam. E aí permite que o corpo espiritual desloque esses centímetros do corpo. Então precisa da ação magnética dos amigos espirituais para que esses fenômenos aconteçam. E se a pessoa ela não estiver preparada para aquilo, os espíritos não vão produzir esse fenômeno. Porque se a gente apresentasse esse fenômeno sem o amparo dos espíritos, nós seríamos vampirizados com muita facilidade. Nós seríamos pessoas que a vampirização de espíritos inferiores, tentando retirar energia vital do nosso corpo, seria muito fácil. Então tem que ter uma colaboração e tem que ter um amparo do mundo espiritual para isso. Vamos prosseguir. Examine atentamente. Estamos notando as singularidades do corpo perispiritual. Pode reconhecer agora, André Luiz está com a visão ampliada, que todo o centro glandular é uma potência elétrica. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera, a esfera do mundo espiritual. É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, eu quero dar uma parada aqui. O amigo espiritual fala assim: é nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Nós sempre ouvimos falar que para desenvolver os potenciais existentes em nós, é preciso desenvolver o sentido. Não é a visão, não é o paladar, não é o olfato, não é o tato. Ela não está. O sentido não pertence aos sentidos físicos que já são comuns a nós, aos nossos 5 sentidos. Esse sentido é um sentido a mais. A área que produz o desenvolvimento desse sentido chama-se epífise. No próximo encontro eu vou trazer, nós vamos começar a estudar a epífise um pouco, o que ela representa, qual o papel dela nessa interação com o mundo espiritual. Eu vou ver se a gente vai desenvolver um pouco uma visão sobre a epífise. Então, esse sentido, essa ampliação esse canal que permite a epífise, o potencial dela, tem que estar sobre a ação de uma mente muito consciente superior a nós. Porque nós ainda somos as pessoas que desconhecem o estado potencial que nós temos. Então precisa de uma ação inteligente em torno de nós
até para proteger